É o rosto por trás de Rocky Balboa e o músculo por trás de Rambo. Com uma carreira de mais de 5 décadas, Sylvester Stallone conquistou o topo, não só em Hollywood, mas no mundo do luxo de gama alta. Desde pagamentos de grandes sucessos a imóveis multimilionários e uma garagem que faria inveja a qualquer apaixonado por automóveis. Stallone não é apenas uma estrela de ação. É uma marca, um negócio e o projeto de sucesso de um bilionário. Hoje, vamos mergulhar a fundo no império de um homem cujo patrimônio líquido atingiu uns impressionantes 400 milhões de dólares. Prepare-se para uma visão exclusiva da mansão de fazer cair o queixo de Sylvester Stallone, da sua coleção de carros de elite e de como construiu um estilo de vida icônico, digno de uma lenda de Hollywood. A vida de Sylvester Stallone parece uma história clássica americana de luta, determinação e eventual triunfo. Nascido no turbulento bairro de Hell's Kitchen, em Manhattan, a 6 de julho de 1946, Stallone veio ao mundo em circunstâncias desafiantes. A sua chegada não foi isenta de complicações. Foram necessários 2 pares de fórceps durante o seu parto, um evento que resultou em danos nos nervos. Estas dificuldades iniciais deram-lhe o olhar rosnado e a fala arrastada que lhe são características que muitos acreditam terem contribuído para a sua presença única no ecrã. Ao crescer, Stallone foi moldado pela sua herança diversificada e pelo seu historial familiar. A sua mãe, Jackie Stallone, era uma promotora profissional de wrestling com raízes em Washington, D.C. e uma mistura de ascendência francesa bretã e judaica ucraniana. O seu pai, Francesco Frank Stallone Sr., um imigrante italiano de Gioia del Colle, trouxe uma forte influência cultural da sua terra natal. Esta mistura de origens contribuiu para a rica trama da identidade de Stallone, que mais tarde influenciou a sua persona no ecrã. O seu irmão mais novo, Frank Stallone, também seguiu uma carreira nas artes como ator e músico, consolidando ainda mais o legado criativo da família. Apesar de um início difícil e das provocações que sofreu em criança, chegou a ser apelidado de Bink e depois Stinky, antes de escolher ser chamado de Michael. A infância de Stallone não foi nada comum. A sua paixão pela representação e pela escrita surgiu quando era jovem, servindo como refúgio dos bullies e dos desafios que enfrentava. Um orientador educacional sugeriu-lhe, em tempos, que ele seria mais adequado para uma carreira em manuseamento de máquinas ou a trabalhar com elevadores. No entanto, os sonhos do jovem Stallone iam muito para além de qualquer ocupação mundana. A vida não foi fácil para ele durante os seus anos de formação. Passou parte da infância num orfanato antes de regressar a Maryland com a sua família aos 5 anos de idade. O início da década de 1950 trouxe mais mudanças quando o seu pai levou a família para Washington, D.C., e a sua mãe abriu um ginásio feminino chamado Barbelas. Embora os seus pais se tenham divorciado, Stallone continuou a enfrentar as reviravoltas da vida, passando a adolescência a dividir o seu tempo entre o pai e a mãe, que já tinha voltado a casar, em cidades diferentes. A educação desempenhou um papel interessante, mas não convencional. No seu percurso, frequentou várias escolas, incluindo a Notre Dame Academy em Filadélfia e até uma academia militar em Maryland, antes de finalmente ir para a faculdade. Uma passagem pelo American College of Switzerland. Mais tarde, os estudos de teatro na Universidade de Miami marcaram os seus primeiros passos em direção a uma carreira nas artes. Embora não se tenha licenciado inicialmente, as experiências de vida e a persistência de Stallone acabaram por lhe valer o grau de bacharel em Belas Artes pela mesma universidade em 1998. Uma prova do seu compromisso contínuo com o crescimento pessoal e a sua arte. Antes de se tornar o rosto de 2 dos heróis de ação mais icônicos do cinema, a história de Sylvester Stallone em Hollywood começou num dos lugares mais improváveis. Um filme para adultos de baixo orçamento chamado The Party at Kitty and Studs. Desesperado e falido, Stallone aceitou o papel depois de ter sido despejado do seu apartamento. Recebeu apenas $200 por 2 dias de trabalho. Para o ator em dificuldades, não era glamour, era sobrevivência. O início da década de 1970 foi repleto de papéis pequenos e esquecíveis. Stallone apareceu sem créditos em Bananas, de Woody Allen, de 1971, seguido de papéis menores em Rebel, de 1973, e The Lords of Flatbush, de 1974. Este último valendo-lhe o seu primeiro contato com a atenção da crítica. Mas o avanço com que sonhava ainda estava fora de alcance. Tudo mudou quando Stallone se mudou para Los Angeles e começou a escrever guiões no seu tempo livre.
Certa noite, depois de assistir ao pugilista azarão Chuck Wepner a enfrentar Muhammad Ali num combate que ninguém imaginava que sobrevivesse, Stallone encontrou a sua inspiração. A história de um ninguém que teve apenas uma oportunidade de sucesso inspirou-o a escrever Rocky, um argumento que se recusou a vender a não ser que interpretasse o protagonista. Os produtores de Hollywood estavam hesitantes. Era um ator desconhecido, com uma voz arrastada e uma aparência pouco convencional. Mas Stallone manteve-se firme. Finalmente, os produtores Erwin Winkler e Robert Chartoff deram-lhe a oportunidade pela qual tanto lutou. E em 1976, o mundo conheceu Rocky Balboa. Rocky tornou-se um clássico instantâneo, arrecadando 117 milhões de dólares com um orçamento de $1 milhão. Recebeu 10 nomeações para os Oscars, ganhou o prêmio de melhor filme e consolidou o lugar de Stallone em Hollywood. Seguiram-se sequências. Rocky II, 1979. Rocky III, 1982. E Rocky IV, 1985. Com Stallone a adotar uma rotina de treino extenuante para se transformar no papel, chegando a reduzir a sua gordura corporal para apenas 2,8% em Rocky III. Enquanto Rocky o transformou numa estrela, First Blood, de 1982, apresentou a segunda personagem lendária de Stallone, John Rambo. A ação intensa e a profundidade emocional do filme foram um sucesso de público. E seguiram-se 3 sequelas, consolidando Stallone como um peso pesado dos filmes de ação. Mas nem todo o filme foi um sucesso. O final da década de 1980 trouxe contratempos com o criticado Over the Top, de 1987. E os anos 90 não foram muito melhores. Rocky V, 1990, teve um desempenho abaixo do esperado, assim como experiências cômicas como Oscar, 1991, Stop! And My Mom Will Shoot, de 1992, foram recebidos com ridículo. Apesar de sucessos modestos como Cliffhanger, 1993, e Daylight, 1996, a estrela de Stallone começou a diminuir. No início dos anos 2000, afastou-se dos holofotes, mas, ao verdadeiro estilo Rocky, Stallone ainda não tinha terminado. Em 2006, após uma pausa de 3 anos, regressou com Rocky Balboa, um 6º filme emocionante e poderoso que escreveu, realizou e protagonizou. O público e os críticos ficaram impressionados e o filme arrecadou mais de 150 milhões de dólares em todo o mundo. De seguida, lançou Rambo, em 2008, dando aos fãs mais uma dose de ação de alta octanagem. Depois veio Os Mercenários, de 2010, uma carta de amor às estrelas de ação dos anos 80 e 90. Com Stallone a liderar um elenco de estrelas, o filme estreou em 1999 e lançou um franchise de sucesso. A sequela de 2012 seguiu o exemplo, provando que Stallone ainda conseguia comandar as bilheteiras. Mas um dos capítulos mais celebrados da sua carreira aconteceu em 2015 com Creed. Realizado por Ryan Coogler e protagonizado por Michael Bay. Jordan, no papel de Adonis Creed, o filho do antigo rival de Rocky. O filme foi uma nova abordagem emocional à franquia. A prestação de Stallone como um mentor que lida com o envelhecimento e a perda valeu-lhe a sua 3ª nomeação para os Oscars e uma nova geração de fãs. Creed 2 foi lançado em 2018 com excelentes críticas e um grande fim de semana de estreia. Mais recentemente, Stallone continuou a evoluir. Em 2019, protagonizou Rambo, Até ao Fim, que completou o ciclo do Guerreiro Brutal. Entrou também no universo Marvel com a série Guardiões da Galáxia, interpretando o fora da lei cósmica Stalker Ogod. Em 2022, voltou a surpreender os fãs, desta vez no pequeno ecrã, com Tulsa King a interpretar Dwight, o General Manfredi, um chefe da máfia que se adapta à vida após a prisão. Marcou o seu primeiro grande papel na televisão e foi recebido com elogios. Depois, em 2023, o público teve um vislumbre dos bastidores com The Family Stallone, um reality show que mostrava a sua vida doméstica com a sua mulher e 3 filhas. A série foi um sucesso e rapidamente foi renovada para uma 2ª temporada. Com uma carreira em Hollywood que dura há mais de 50 anos, Sylvester Stallone construiu uma enorme fortuna a representar, escrever, realizar e produzir, ao longo dos anos. Foi proprietário de várias casas deslumbrantes em alguns dos bairros mais exclusivos do país, de Beverly Hills a Palm Beach.
Estas propriedades luxuosas refletem a sua extraordinária personalidade e o seu gosto pelas coisas boas da vida. Agora, vamos dar uma vista de olhos mais atenta às incríveis propriedades que Sylvester Stallone chamou de lar. Começando pelas suas mansões mais faladas, onde o luxo se encontra com o poder das estrelas. Mansion in Beverly Hills. Durante décadas, a lenda dos filmes de ação de Hollywood, Sylvester Stallone, chamou Beverly Park de lar, um dos bairros mais exclusivos e luxuosos de Los Angeles. Situado no topo das colinas acima de Beverly Hills, este condomínio fechado é conhecido pela sua privacidade, prestígio e moradores de primeira linha. E a mansão de Stallone é uma das joias da coroa. De acordo com os registros imobiliários, Stallone comprou o terreno por 2,3 milhões de dólares quando o Beverly Park ainda estava a ser desenvolvido. Em vez de comprar uma propriedade existente, decidiu construir a casa dos seus sonhos a partir do zero. Um empreendimento personalizado que combinasse com a sua extraordinária personalidade. Hoje, este patrimônio está avaliado em cerca de 58 milhões. Com mais de 18.500 pés quadrados, esta enorme casa oferece espaço, elegância e todo o luxo que se espera de um ícone de Hollywood. A propriedade inclui 8 quartos e 12 casas de banho, concebidos a pensar no conforto e na grandiosidade. A entrada é marcante, com portas francesas que se abrem para um hall de entrada dramático de 2 andares que define imediatamente o tom para o resto da casa. A grande sala tem tetos abobadados e vigas de madeira expostas, acrescentando um toque rústico ao design sofisticado. A luz natural entra no espaço, e um pátio coberto nas traseiras oferece a mistura perfeita de vida interior e exterior. Algo que os californianos, e especialmente as celebridades, adoram. A cozinha do chefe é outro dos destaques. Dispõe de uma grande ilha de mármore com lavatório incorporado, eletrodomésticas de última geração, um acolhedor recanto para o pequeno almoço e uma despensa. É o tipo de cozinha que pode acomodar tudo, desde um tranquilo brunch em família a uma grande festa. Perto dali, a área de refeições está rodeada de janelas do chão ao teto, inundando o espaço com o sol da Califórnia e oferecendo vistas pitorescas dos jardins maravilhosamente cuidados. Para entretenimento e fitness, a mansão inclui um home theater privado, perfeito para exibir os próprios filmes de Stallone, e um ginásio totalmente equipado, uma homenagem ao compromisso de longa data do ator com a saúde e o treino, especialmente durante os seus dias em Rocky e Rambo. A suíte principal é um verdadeiro retiro, concebida a pensar no luxo e no relaxamento. O apartamento dispõe de lareira própria, sala de estar, varanda privativa e 2 closets, ideal para uma estrela com um roupeiro à altura da sua carreira. Saia e a propriedade continuará a impressionar. Os jardins são de cortar a respiração, com uma piscina em estilo resort, casas de hóspedes em estilo chalé, uma casa com piscina e uma cozinha ao ar livre. Ideal para entretenimento sob as estrelas. Existe ainda um pomar privado, onde são cultivadas diversas árvores de fruto, o que acrescenta um toque encantador e pessoal à extensa propriedade. Propriedade em La Quinta, Califórnia. Em janeiro de 2010, Sylvester Stallone e a sua esposa, Jennifer Flavin, acrescentaram um refúgio sereno ao seu portfólio imobiliário. Uma encantadora casa de férias em La Quinta, na Califórnia, comprada por 4,5 milhões de dólares, conhecida pela sua paisagem desértica pacífica, campos de golfe de nível internacional e resorts de luxo. La Quinta é um refúgio favorito das celebridades que procuram privacidade e relaxamento longe da agitação de Los Angeles. A escolha de Stallone por esta casa em particular não foi aleatória. A arquitetura refletia as suas raízes e gostos, misturando o estilo mediterrâneo do velho mundo com influências das Ilhas das Caraíbas. Desde o momento em que os convidados chegaram, a casa causou uma boa impressão, com portas de entrada duplas em madeira, uma entrada com varanda murada e interiores elegantes que se abriam para o exuberante exterior. Uma escolha de design que demonstra a apreciação de Stallone pela beleza natural e pela arquitetura intemporal. A propriedade de 4.889 pés quadrados oferece 4 quartos e 5 casas de banho, o que a torna perfeita para férias em família ou para receber amigos próximos. No interior. A casa foi pensada para oferecer conforto e entretenimento. A sala de estar de 2 andares era uma obra-prima, com tetos abobadados e com vigas, uma grande lareira e várias áreas de estar acolhedoras que incentivavam a conversa e o relaxamento. O hall de entrada abobadado e as entradas em arco entre as divisões acrescentavam um charme clássico e casual à casa.
As refeições podiam ser apreciadas numa sala de jantar formal que se abria para o pátio das traseiras ou em espaços mais relaxantes, como a grande ilha da cozinha. Perfeita para manhãs casuais ou snacks noturnos. A cozinha em si estava bem equipada e desenhada a pensar nos artistas. No exterior. O pátio contava com uma cozinha completa ao ar livre, ideal para churrascos sob as estrelas. E havia até uma sala de vinhos exclusiva, uma homenagem ao gosto requintado de Stallone. A suite principal, localizada no andar de cima, servia como um retiro luxuoso. Tinha a sua própria lareira, uma TV habilmente posicionada aos pés da cama, um espaçoso quarto de vestir e um pátio privado com vistas deslumbrantes para as montanhas circundantes. A casa de banho principal era igualmente impressionante, oferecendo espaço, luz e conforto. Mas a verdadeira magia aconteceu ao ar livre. Logo a seguir ao pátio, um relvado exuberante levava os voos a uma bela piscina e spa rodeados de vegetação, fontes termais e até um riacho rodeado de rochas, que acrescentava uma banda sonora tranquila à propriedade. A fogueira proporcionava noites aconchegantes no deserto sob as estrelas. Apesar da beleza da propriedade e da localização privilegiada, Stallone e Flavin tiveram dificuldades em vendê-la. Anunciaram a casa pela primeira vez em 2014 e, em 2016, reduziram o preço para 3,6 milhões de dólares. Mesmo assim, não apareceu um comprador. Só em maio de 2020, uma década inteira após a compra, venderam finalmente a casa, aceitando 3,1 milhões de dólares, uma perda significativa em relação ao investimento original. Mansão em Palm Beach, Flórida. O lendário ator gastou 35,4 milhões de dólares numa espetacular propriedade à beira-mar em Palm Beach, Flórida, marcando uma das compras de imóveis mais famosas da área nesse ano. Os vendedores, que tinham comprado a propriedade apenas 2 anos antes, em 2018, por 26 milhões de dólares, saíram com quase 10 milhões de dólares de lucro, mostrando o quão aquecido se tinha tornado o mercado de luxo de Palm Beach. A nova propriedade de Stallone, construída em 2014, fica num terreno de 1,5 hectares exuberantes e abrange uns impressionantes 13 mil pés quadrados de área habitável. Inclui uma residência principal de 2 andares, bem como 2 casas de hóspedes separadas, oferecendo um total de 7 quartos, 10 casas de banho completas e 2 lavabos. Isto não é apenas uma casa, é um resort privado, criado para oferecer conforto, relaxamento e entretenimento de alto nível. Desde o momento em que entra, a casa deslumbra com a sua atenção aos detalhes. Existem várias divisões com portas francesas e janelas do chão ao teto, permitindo que a luz dourada do sol da Flórida entre e realce os deslumbrantes arredores. Os tetos são altos, com acabamentos em estilo catedral e painéis de madeira, acrescentando aconchego e sofisticação a cada espaço. A propriedade foi claramente concebida tendo em mente o luxo e a funcionalidade. Um spa e um ginásio totalmente equipados servem à dedicação de longa data de Stallone ao fitness, enquanto os camarins do tamanho de um quarto oferecem o tipo de espaço de guarda-roupa que se esperaria de uma estrela de Hollywood. Para ocasiões formais, a grande sala de jantar acomoda 14 pessoas, o que a torna perfeita para receber desde jantares familiares intimistas a reuniões elegantes. Mas uma das características mais impressionantes da propriedade fica ao ar livre. A poucos passos de casa, o bungalow de Stallone no quintal abre-se para um refúgio privado de sonho. Uma piscina em forma de buraco de fechadura serve como peça central do terreno, rodeada de paisagismo tropical. Uma praia de areia e um cais com 77 metros de frente para a lagoa do Lago Worth. É o tipo de cenário que parece saído de um filme, o que é apropriado para um homem cuja vida muitas vezes reflete isso. Sylvester Stallone não só vive em grande estilo, como também conduz em grande estilo. A lenda de Hollywood construiu uma coleção impressionante de carros de luxo ao longo dos anos, cada um refletindo uma parte da sua personalidade ousada e icônica. Desde supercarros elegantes a SUV potentes, a garagem de Stallone está repleta de estilo, velocidade e apelo clássico. Veja mais de perto alguns dos carros mais impressionantes da sua coleção, cada um com a sua própria história para contar. Car Collection. Um veículo preferido pelas celebridades que procuram espaço e conforto. O Cadillac Escalade. 2020 é um dos carros mais utilizados por Stallone. Este SUV de tamanho normal oferece uma presença suave e imponente na estrada com o seu design arrojado e tecnologia de ponta. Com o seu interior luxuoso,
enormes ecrãs digitais e potência do motor V8. Não é surpresa que esta besta de luxo seja a favorita diária de Stallone. O próximo é o Mercedes-Benz Classe G 2020, também conhecido como G-Wagon. Este SUV icônico combina um desempenho robusto com um luxo de topo. O seu design quadrado e as suas capacidades todo o terreno conferem-lhe uma presença inconfundível, enquanto o interior refinado transpira exclusividade. Para um homem como Stallone, que não é estranho à força e ao estilo, o G-Wagon é a escolha perfeita, equilibrando desportividade e sofisticação. O Porsche Panamera 2020 é outro dos itens essenciais na coleção de Stallone. Este sedã desportivo de luxo oferece um desempenho excepcional graças às suas potentes opções de motor e engenharia de precisão. No Interior oferece um habitáculo elegante e rico em tecnologia, ideal para quem procura conforto e a emoção da velocidade num só pacote. Adicionando um pouco de força americana à mistura, Stallone possui um Chevrolet Camaro de 2019, conhecido pelo seu visual agressivo e desempenho estrondoso. O Camaro é um símbolo de potência bruta. É um carro que se encaixa perfeitamente na imagem de herói de ação de Stallone. Rapido, feroz e assumidamente ousado. Para aqueles dias em que a potência todo o terreno se encontra com o luxo urbano, Stallone recorre frequentemente ao seu Range Rover 2018. É um SUV versátil que pode lidar tanto com terrenos acidentados como com chegadas à passadeira vermelha. Com o seu interior espaçoso e características avançadas, o Range Rover traz conforto e controle para onde quer que vá. Quando se trata de combinar elegância com desempenho, o Bentley Continental GTC 2014 é difícil de superar. Este Grand Tour descapotável transpira classe, oferecendo um passeio suave, um interior em pele costurado à mão e um potente motor 12. É um carro para passear ao longo da costa com puro luxo. Exatamente o tipo de passeio que uma lenda de Hollywood merece. Cada coleção de automóveis precisa de um Ferrari. Stallone escolheu o Ferrari 599 GTB Fiorano 2011, uma mistura impressionante de estilo italiano e velocidade feroz, com um motor V12 e uma estrutura aerodinâmica elegante. Este automóvel foi criado para um desempenho puro. É chamativo, rápido e inequivocamente exótico. Um dos automóveis mais raros e potentes do mundo, o Bugatti Veyron 2011 de Stallone, é a joia da coroa da sua garagem. Com uma velocidade máxima que pode ultrapassar os 400 km/h e um preço compatível. Este supercarro tem tudo a ver com ultrapassar limites. Não é apenas um carro, é uma afirmação, uma homenagem à cultura automóvel americana clássica. O Ford de 1932 de Stallone é uma joia vintage, frequentemente personalizado em hot rods. O Ford 30 e 2 ocupam um lugar especial no coração dos colecionadores. Para Stallone, é provavelmente uma homenagem à era dourada dos automóveis e da cultura americana. Elegant, histórico e cheio de personalidade. Outra beleza clássica da sua coleção, o Cadillac Série 62, representa o auge do luxo de uma era passada. Com a sua carroçaria larga, amplos detalhes cromados e rolamento suave. É um pedaço da história automóvel, um que ainda hoje chama a atenção. A completar a coleção está o Chevrolet Corvette C3, um símbolo de performance e estilo americano. Produzido entre o final dos anos 60 e o início dos anos 80, o C3 é conhecido pela sua carroçaria curvilínea e pelo elevado potencial de velocidade. É um automóvel que capta o espírito de liberdade, perfeito para uma estrela que sempre viveu a vida a alta velocidade. De qual destes passeios incríveis gosta mais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de subscrever para mais informações aprofundadas sobre a vida e o luxo das suas celebridades favoritas. Embora Sylvester Stallone seja conhecido em todo o mundo como um herói de cinema duro e cheio de ação, a sua história de vida real está repleta de altos e baixos pessoais, ligações familiares profundas e alguns capítulos saídos diretamente de um drama de Hollywood. Para além da fama e da fortuna, a viagem de Stallone pelo amor, pela perda e pela família é uma história profundamente humana. Stallone foi casado 3 vezes e é pai de 5 filhos. 2 filhos do primeiro casamento e 3 filhas do terceiro. A sua primeira mulher foi Sasha Chuck, com quem se casou a 28 de dezembro de 1974, quando tinha 28 anos. Juntos, tiveram 2 filhos, Sage Moonblood Stallone, nascido em 1976, e Thiago Stallone, nascido em 1979.
Sage seguiu o pai na indústria cinematográfica, mas faleceu tragicamente de doença cardíaca em 2012, com apenas 36 anos. Seago foi diagnosticado com autismo ainda jovem, um diagnóstico que afetou profundamente a família Stallone. Após 11 anos de casamento, Stallone e Jack divorciaram-se no Dia dos Namorados de 1985. Mais tarde, nesse mesmo ano, Stallone casou-se com Brigitte Nielsen, uma modelo e atriz dinamarquesa, a 15 de dezembro de 1985, numa cerimônia glamourosa em Beverly Hills. O romance relâmpago e a separação que se seguiu, apenas 2 anos depois, foram amplamente cobertos pelos meios de comunicação sensacionalistas. Foi um capítulo curto, mas amplamente divulgado, da vida de Stallone. Em 1988, Stallone iniciou uma relação com a modelo Jennifer Flavin, parceria que acabaria por se tornar a sua mais longa e estável. Mas o seu percurso não foi isento de percalços. Em 1994, Stallone deixou Flavin por breves instantes após descobrir que outra modelo, Janice Dickinson, estava à espera de um filho que alegava ser dele. No entanto, testes de ADN posteriores provaram que Stallone não era o pai, levando ao fim da relação. Também ficou brevemente noivo de Angie Everhart em 1995, antes de regressar para junto de Jennifer Flavin. Finalmente, em maio de 1997, Stallone e Flavin casaram-se, juntos. Têm 3 filhas, Sophia, Sistine e Scarlett Stallone. O trio cresceu sob os holofotes e foi mesmo escolhido para servir como embaixadores dos Globos de Ouro na 704ª edição dos Globos de Ouro em 2017. Uma honra rara geralmente atribuída a filhos de celebridades. Desde então, as meninas Stallone entraram no mundo da moda, do entretenimento e das redes sociais, carregando o apelido da família com elegância e estilo. Após 25 anos de casamento, Stallone e Flavin pareciam estar a caminhar para o divórcio quando ela apresentou o pedido de separação em agosto de 2022, no condado de Palm Beach. Mas, numa reviravolta surpreendente e emocionante, o casal reconciliou-se apenas um mês depois, em setembro de 2022, provando que o seu vínculo estava mais forte do que nunca. A família sempre foi uma parte central da vida de Stallone. Tem uma relação próxima com o seu irmão mais novo, Frank Stallone, um músico e ator que contribuiu com música para vários filmes de Sylvester, incluindo Rambo, First Blood Part 2 e Staying Alive. O êxito de Frank de 1983, Far From Over, chegou mesmo à posição número 10 nas tabelas dos Stooges. Também apareceu em pequenos papéis na série Rocky e noutros filmes de Stallone. O círculo familiar de Stallone incluía também a sua meia-irmã, Toni Ann Felitti, que infelizmente faleceu de cancro do pulmão em 2012, aos 48 anos. Teve também uma longa, porém complicada, amizade